qualidade acima de tudo. A Câmara Municipal de Patos de Minas analisa um projeto de lei de autoria da vereadora Elizabeth Maria do Nascimento que pretende obrigar bares e restaurantes do município a fornecerem cardápio físico e comanda individual. A matéria é considerada polêmica. O texto, no entanto, não entrou na pauta da sessão legislativa desta quinta-feira. Para debater mais sobre a exigência da comanda e do cardápio, vamos conversar com o promotor de justiça José Carlos de Oliveira Campos Júnior, representante do Procon MG. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Por conta desse projeto de lei, o tema da comanda voltou a ser discutido aqui na cidade e gerou aquela antiga polêmica. Afinal de contas, o consumidor, ele é ou não responsável pela comanda? E em caso de perda, é possível penalizar o proprietário do estabelecimento ou o consumidor? Bom dia ao pessoal da bancada, aos ouvintes da Jovem Pan Patos. Olha, a questão da comanda, ela faz parte da tradição do comércio brasileiro, né? Então, a comanda é largamente utilizada para diversos serviços, diversos comércios, e hoje nós não temos uma lei específica que trata da comanda. Então, essa questão, ela é objeto de pactuação entre o fornecedor e o consumidor. Se o fornecedor garantir informações claras e precisas sobre o funcionamento do comércio e o uso da comanda no controle do consumo no seu comércio, a gente tem que verificar caso a caso se ocorrem abusos ou não. O fato é que o consumidor tem direito a informações claras, precisas, ostensivas, sobre o que vai ser exigido dele dentro do comércio. Ele não pode ser surpreendido com uma obrigação que se torne manifestamente excessiva ou iníqua, né, ou injusta, quando acontece algo de inesperado, como a perda de uma comanda. Então, a gente tem que harmonizar os interesses dos envolvidos na relação de consumo, de forma a viabilizar o desenvolvimento das atividades econômicas e a proteção daquele que é considerado vulnerável nas relações de consumo, que é o consumidor. A comanda, se utilizada de maneira adequada, ela não é ilegal. O que a gente tem que verificar é se está havendo abuso por parte do fornecedor na estipulação de multas pela perda da comanda, com multas desproporcionais aos serviços que estão sendo prestados ou aos produtos que estão sendo registrados em consumo na comanda. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã Patos. Os cardápios também estão em alta hoje em dia, principalmente os virtuais. Na verdade, os cardápios virtuais estão em alta aqui. Como nós dissemos na abertura aqui da nossa entrevista, a vereadora de Patos de Minas pretende obrigar os bares a fornecerem o cardápio físico, né? O Código de Defesa do Consumidor obriga o dono do bar a fornecer o cardápio e de que forma? Física, online, ou não há uma determinação nisso no CDC? O Código de Defesa do Consumidor é de 1990, né? Ele não teve uma atualização para tratar dessa modalidade que hoje vem sendo empregada de cardápios virtuais, em que a pessoa tem que apontar um smartphone para um QR Code para ter acesso ao cardápio. O fato é que o consumidor ele tem o direito de ter acesso a informações claras, precisas e ostensivas sobre os preços dos produtos praticados no comércio. Então, ele não o fornecedor tem o dever de fornecer essas informações para o consumidor. E nem todo consumidor tem acesso a um smartphone ou acesso a uma internet que possa fazer a leitura do cardápio. Então, o comerciante ele pode utilizar o QR Code tendo o cardápio físico para hipótese do consumidor solicitar. Assim, olha, eu não estou sem meu smartphone, eu quero ter acesso ao cardápio, aos preços dos produtos e serviços que estão sendo fornecidos, e o consumidor tem esse direito de ter acesso às informações antes de praticar o ato de consumo, porque essas informações são essenciais para a decisão que ele vai tomar. Não, eu não vou consumir aqui porque os preços são acima da minha capacidade ou são injustos para a qualidade do serviço prestado, dos produtos fornecidos. Então, é um dever do comerciante, se o consumidor não tiver como verificar o preço usando esses
QR Codes ou cardápios virtuais, acesso a sites, proporcionar ao consumidor o acesso aos preços dos produtos. Se isso também não for feito de maneira ostensiva, se não tiver cardápio impresso, o consumidor está sendo violado no seu direito de informação. E o comerciante pode ser sujeito aí às penalidades decorrentes de uma violação aos direitos dos consumidores. Doutor, nesse caso, o senhor acredita que leis municipais possam versar sobre esse tema, determinando ou não essas questões? É uma questão de interesse. A defesa do consumidor ela pode ser objeto de legislação nos âmbitos federal, estadual e municipal. Se verificar que essa questão é uma questão relevante para a comunidade local, eu entendo que sim. A legislação municipal pode estipular obrigações para os fornecedores em âmbito local. Por exemplo, se for uma questão disseminada na cidade, a supressão dos cardápios físicos, o que tem dificultado ao consumidor o exercício do direito de acesso à informação, pode o agente político, constatando essa prática local, legislar sobre o assunto, inclusive estipulando penalidade e em caso de descumprimento da obrigação. Eu não vejo inconstitucionalidade de lei por iniciativa do parlamentar municipal, do vereador. Doutor Zé Carlos, muito obrigado pela participação. A Jovem Pan Patos agradece o senhor os esclarecimentos. A gente falar da comanda é um tema polêmico, mas precisa ser discutido, ainda mais quando surgem projetos de lei e o tema volta a ser discutido aqui em Patos de Minas. A Jovem Pan agradece a sua disponibilidade. Tenha um bom dia. Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição. Um bom dia a todos. Um abraço.